Olá a todos, meu nome é Lucas Souza, eu sou recém-graduado no curso de Licenciatura em Computação pela Universidade de Brasília e hoje eu estarei apresentando um artigo Processos da Engenharia de Requisitos no contexto da Internet das Coisas, ou IoT, e Técnicas de Validação de Requisitos. Este é um artigo que foi feito não somente por mim, mas também pelo Felipe Brito Aires, meu colega de graduação, Pedro Henrique Teixeira Costa e a professora e doutora Edna Dias Canedo, que também foi a nossa orientadora. Vamos lá. O objetivo desse papel é investigar os processos e as técnicas de validação existentes dentro da engenharia de requisitos e que envolvam a internet das coisas. E com isso, a gente fez uma proposta de um guia para que a gente pudesse orientar tanto as equipes de desenvolvimento de software quanto pesquisadores sobre o que tem disponível dentro da literatura. Nós estabelecemos 3 questões de pesquisa, na qual a primeira questão de pesquisa é quais são os processos da engenharia de requisitos dentro do contexto de internet das coisas que são existentes dentro da literatura. A questão de pesquisa número 2, nós perguntamos quais são as técnicas utilizadas para a validação de requisitos dentro do contexto de internet das coisas. Questão número 3, quais são as percepções dos desenvolvedores de software com relação aos processos da engenharia de requisitos dentro do contexto de internet das coisas e as técnicas para performar a sua validação de requisitos. Para responder às questões de pesquisa número 1 e número 2, nós performamos uma revisão de literatura e para a questão de pesquisa número 3, nós criamos um survey contendo 15 questões, dentre 12 fechadas e 3 abertas. Vamos ver quais são as respostas das questões de pesquisa. A questão de pesquisa número 1, e relembrando, quais são os processos de engenharia de requisitos dentro do contexto de internet das coisas existentes dentro da literatura. Em nossas pesquisas, nós vimos que existem 22 processos da engenharia de requisitos que foram identificados com o contexto de internet das coisas. Esses processos eles são classificados por 7 categorias, de acordo com as metodologias utilizadas pelos autores, nas quais o diagramas da OML e diagramas de afinidade foram utilizados por 50% dos processos identificados. Em contrapartida, 18,2% dos estudos identificados utilizavam o Business Process Model and Notation, ou BPMN, para elicitar, analisar e validar os requisitos. E também nos nossos estudos nós identificamos o uso de templates unidos com os diagramas da OML, na qual eles correspondem a 9,1% dos processos identificados dentro da literatura. Bom, esse é um gráfico na qual a gente representa todos os estudos identificados por categorias, nas quais o diagrama da OML corresponde a 50% do total, ou seja, a metade. O uso de BPMN corresponde a 18,2% do total. E, em terceiro lugar, juntos nós temos diagramas da OML e template, e modelo de objetivos, nas quais cada um deles corresponde a 9,1%. E também nós temos o uso de diagramas da OML, modelo de objetivos e core, template e 5Y and HAL, que correspondem a 4,5% respectivamente. A questão de pesquisa número 2, que relembrando quais são as técnicas utilizadas para performar a validação de requisitos no contexto de internet das coisas, nós verificamos que existem dentro da literatura 9 técnicas de validação de requisitos dentro do contexto de internet das coisas, nas quais as mais utilizadas foram o uso de checklist, cenários, questionários e personas. E alguns autores eles adotaram o uso de mais de uma técnica para elaborar os seus artigos. Esse é um gráfico que representa todas as técnicas que foram encontradas, nas quais o uso de checklist corresponde a 22,2% do total e no restante, cada um deles correspondendo a 11,1%. Bom, a questão de pesquisa número 3, que quais são as percepções dos desenvolvedores de software e com relação aos processos da engenharia de requisito no contexto de internet das coisas e as técnicas para performar a validação de requisitos. Como disse anteriormente, a gente fez um survey contendo 15 questões, entre 12 fechadas e 3 abertas. A gente fez um survey em um formulário a gente une o perfil do usuário, as suas percepções sobre a validação de requisitos em internet das coisas, em desenvolvimento no geral, e também nós pedimos um feedback sobre
o guia. Que guia é esse? É o IT Guide. O IT Guide eu, Lucas, criei durante a minha graduação para que a gente pudesse orientar tanto desenvolvedores quanto pesquisadores sobre os métodos que vários autores utilizam dentro da engenharia de requisitos para validar os seus requisitos dentro da internet das coisas. Bom, para isso a gente criou o IoT Guide, na qual ele está disponível em 2 línguas, no português do Brasil e também no inglês. Bom, nós separamos por categorias para que o pesquisador, então o desenvolvedor de software, pudesse escolher a metodologia que melhor aplicar dentro do seu sistema. E, por último e não menos importante, ele dá o suporte para pesquisadores e para equipes de desenvolvimento. E o link está disponível, está no meu GitHub, https://isslucas.github.io/iotguide/sobre. Bom, nós estamos dentro do guia proposto, na qual a gente tem a parte do sobre, onde a gente destaca todo um conceito aí sobre a internet das coisas. Dentro da parte dos processos, nós temos aqui um breve histórico sobre o que são os processos dentro da engenharia de requisito. E aí nós temos dentro dos processos 6 categorias, nas quais separamos por BPMN, diagramas, templates, modelo de objetivos ou Global Model, 5 Why, 1 How, e também nós temos a metodologia Core, e com as fontes correspondentes. Bom, no rol das técnicas, clicando aqui, tem um breve histórico, assim como nos processos, e a gente tem também as técnicas que novamente foram separadas por 6 categorias, na qual nós temos cenários, nós temos casos de uso, casos de teste, a checklist, personas e também o uso de questionários, com as fontes correspondentes. Essa foi a versão em português, assim como nós temos também a versão em inglês, que praticamente só muda o idioma. E também nós temos o contato, na qual identifica o meu contato do Lucas e o contato da Edna. Bom, quais foram os resultados do survey? Bom, a gente fez uma pergunta dentro do survey sobre o perfil do usuário, para a gente estabelecer em qual área ele está dentro da IoT, o que ele faz. E a gente notou que teve uma participação massiva de pesquisadores, que corresponde a 37,5% do total. As pessoas que têm entre 1 a 3 anos de experiência foram a maioria das pessoas que responderam o nosso questionário, que corresponde a 31,2%. Dessas pessoas, 46,9% do total, elas estudam ou trabalham em empresas privadas. E a grande parte desse público, ele trabalha dentro da área de desenvolvimento, que corresponde a 34,4% do total. Bom, este gráfico ele representa as áreas de atuação da pessoa, ou seja, você pode ser um back-end, desenvolvedor front-end, administrador de banco de dados, pesquisadores, testers, e nós separamos por categorias. As pessoas que trabalham de forma autônoma, ou seja, freelancer, as pessoas que trabalham em setores privados e tem pessoas que também trabalham dentro do funcionalismo público do Brasil e também de outros países. Agora entrando no rol da engenharia de requisitos e, consequentemente, envolvendo a internet das coisas, nós notamos o uso de muitas técnicas da engenharia de requisitos. Por exemplo, na licitação a gente notou que o uso de interviews ou entrevistas, brainstorming, casos de uso e a experiência de usuário foram a maioria. Assim como na questão de planejamento e validação, nós vimos o uso de protótipos, casos de uso e também a análise de documentação. Esse é o gráfico que representa as técnicas de validação de requisitos, né, que os usuários responderam no nosso survey, dos quais 17,7% responderam que utilizam reuniões com os stakeholders. Já o uso de brainstorming em casos de uso, juntos, corresponde a 12,9% do total das técnicas utilizadas. E, em terceiro lugar, a experiência de usuário ela é adotada por 12,1% das pessoas que trabalham na área. Assim como a gente tem, por exemplo, 10,5% das pessoas que trabalham com documentação e histórias de usuário, 9,7% utilizam entrevistas para elicitar seus requisitos, 7,3% das pessoas utilizam checklists para tal, assim como 6,5% das pessoas, elas preferem se basear dentro das leis e das regulações.
Outros pontos importantes que a gente tem que destacar é sobre as preocupações das equipes de desenvolvimento e de pesquisadores. Algumas pessoas responderam que, dentre as suas preocupações, as maiores delas são relacionadas à segurança de seus dados, à privacidade e à usabilidade por parte dos seus usuários. E, por último, 78,1% destes usuários que responderam o survey, eles destacaram a importância deste guia para o segmento. Esse gráfico representa as técnicas de validação de requisitos que os profissionais utilizam, nas quais 18,2% das pessoas afirmaram que utilizam protótipos, 16,2% das pessoas utilizam casos de uso para tal, e, em terceiro lugar, a análise documental corresponde a 15,2% das respostas dos usuários. O uso de checklist corresponde a 12,1%, o uso de diagramas corresponde a 8,1%, o uso de cartões, o cards, corresponde a 7,1%, e o uso de storytelling, storyboard e interview ou entrevista correspondem respectivamente a 5,1% das técnicas que foram respondidas pelos usuários, e o uso de questionário corresponde a 4% das respostas, assim como 4% das respostas dizem que não utilizavam nenhuma das técnicas para validar os requisitos. Bom, este gráfico representa as preocupações para o desenvolvimento de software envolvendo a internet das coisas, na qual 20,2% dos usuários afirmaram ter preocupações sobre a segurança de seus dados, 16,3% com questões ligadas à privacidade, 14% sobre a usabilidade por parte dos seus usuários, 11,6% do público responderam que a sua preocupação maior era a adaptação para os usuários finais, assim como 10,9% das pessoas afirmaram ter preocupações com a possibilidade de haver falhas. 8,5% das pessoas afirmaram ter preocupações com questões legais. Por exemplo, no Brasil existe a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada em 2018 e entrou em vigor em 2020, e ela propõe multas pesadas para que pessoas que descumprem as suas normas. E essa é uma preocupação de 8,5% das pessoas. Bom, assim como 8,5% dos usuários se preocuparam com questões relacionadas à geolocalização, ou seja, locais que, por exemplo, não têm um acesso à internet ou a conexão é ruim. 7% se preocupa com a acurácia do seu código. 1,6% dos profissionais afirmaram ter problemas de identificação de usuários com RFID, considerando que RFID você pode utilizar um cartão na qual você não tem como validar se o dono daquele cartão é o mesmo que está utilizando tal dispositivo para se identificar. E por último, 1,6% dos profissionais afirmaram ter problemas com a possibilidade de haver ambiguidade dentro do seu código. Quais são as conclusões que a gente pode prover com isso? Bom, a IoT Guide ele foi criado para que a gente pudesse guiar, o próprio nome já diz, as equipes de desenvolvimento e também pesquisadores sobre os processos e as técnicas de validação de requisitos dentro da engenharia de requisitos que estão disponíveis na literatura. A gente notou que os estudos estavam muito dispersos, né, dentro da internet, e a gente propôs um guia para justamente unificar todos esses estudos, todas essas metodologias levantadas por diversos autores ao redor do mundo. Bom, este guia está disponível na sua versão inicial, e sobre as limitações do survey, no ponto que a gente tem que observar, é que, infelizmente, a gente não pode mensurar quais são os processos e as técnicas de validação de requisitos que são utilizadas no contexto de empresas privadas. Infelizmente, os profissionais que são ligados a empresas privadas, eles não souberam nos responder qual processo ou técnica de validação eles utilizam. Muitos porque, de fato, não utilizam, outros porque não podem falar por questões contratuais, como compliance e outras coisas mais. Nós agradecemos pela sua atenção. Nós deixamos abaixo nossas formas de contato. Nós estamos disponíveis para tirar suas dúvidas e também nós estamos abertos para receber suas observações sobre o nosso artigo. No mais é isso. Agradeço pela atenção de todos e tchau!